Eu posso usar servofreios desde... Bom, eu posso usar sistemas hidráulicos para arrancar a máscara e ela sai durante um tempo. E depois volta com 3 vezes mais força. É como aquelas pessoas que fazem experiências tântricas. Tu vais fazendo experiências tântricas, como a energia da base, chamada energia não diferenciada, energia primária, é muito potente. Se ela for dirigida, e se tu ficares naquela coisa, eu sou Shiva, tu és Shakti, não há Vênus, não há coração, não há processo psicológico, há um momento em que vocês são mesmo Shiva e Shakti. Então, se tiver o incenso correto, entenda-se, é mesmo Shiva, fica tudo Shiva e Shakti. E lá está a Shiva com Shakti. Para quê? Para daí a pouco as biografias dos indivíduos gravitarem os indivíduos inteiramente para o centro do seu problema existencial outra vez. Oração é o nome que se dá ao posicionamento da consciência ascendente no alinhamento, no zénite da consciência descendente. Eu não estou a falar de meditação. Meditação é libertar a mente para o plano causal. É mais suave. A meditação é uma coisa muito mais serena e suave que a oração. A oração é perfurante. A meditação é assim, em cone, para cima. Mas a oração é perfurante. O indivíduo coloca-se sob o alinhamento da sua consciência descendente e pede a abertura da comporta. Pede a abertura do oitavo centro. O tal aqui em cima que sincroniza tudo o que tu és aqui com o que tu és nos planos superiores. E pede. E o grau em que isso lhe vai ser dado é inteiramente calibrado com a sua capacidade psicológica e espiritual de receber a sua consciência incriada. Nós estamos aqui a falar de vocês, de nós, aprendermos a atitude quase de criança que nos coloca no ângulo de recebermos a nossa consciência incriada. Quando um ser chega ao ponto em que ele é pequeno e a vida nele é grande, quando o indivíduo chega ao ponto em que ele diminui e a vida nele aumenta, ele está na câmara da sabedoria. O que é um sábio? Um sábio é a vida a falar connosco. Uma sábia é a vida a falar connosco. Porquê é que nós gostamos da chuva a bater na janela? Porquê é que nós gostamos do cheiro da terra depois de chover? Porquê é que nós gostamos do mar? Porquê é que se vocês já viram nuvens e rosas tantas vezes, continuam a olhar para elas? Porquê é que se vocês virem um filme dizem assim, eu já vi esse filme, mas ninguém diz, eu já vi nuvens, não preciso ver mais? Porquê é que nós voltamos a coisas que vemos todos os dias, com um interesse renovado? Porquê é que nós gostamos de nos perder na floresta? Mesmo que o indivíduo já tenha ouvido o pássaro lá de casa, o pássaro que vive na árvore lá, tu gostas de voltar a ouvi-lo. É como, assim, o realizador de cinema mais sofisticado, ele pode fazer um filme fabuloso. Tu tens um limite de vezes que consegues ver aquele filme. Pássaros não há limite. Porque o elemento humano, subjetivo, a história do homem não está presente ali. A história do homem não está presente no mar. O mar está presente na história do homem. Isso basta ir aos livros sobre as origens da vida. Agora, a história do homem não está presente no mar. A história do homem não está presente na chuva. A história do homem não está presente no roxinol. A história do homem não está presente no cheiro da terra depois de chover. Aquilo ali é super objetivo para nós. Quer dizer, não é meramente objetivo, porque nós estamos a sentir coisas que não são de máquina fotográfica.
E não é subjetivo porque não é matéria poética. É super objetivo, é o nosso plano causal que está a amar as coisas. Porque nós amamos, nós verdadeiramente amamos é com o plano causal. E, claro, ele depois reflete-se no tórax. Mas é com o causal que nós amamos as coisas. E o ser humano precisa ciclicamente de encontrar cenários e atmosferas e habitats onde não existe separação entre ele e o divino. E a primeira experiência disso, a de base, são esses contactos com a natureza que não descansam. E a mesma a mesma dádiva de algo que não se corrompe e que volta sempre impecável e que é eterno, como o mar, é a dádiva que vem de cima. Ou seja, é como se um ser precisasse de se centrar e há um momento em que ele sente que ele é pequeno e a vida é grande. E então há um momento em que ele diz: a partir de hoje, a minha história individual muda. Eu quero servir a vida, não quero que a vida me sirva a mim. E é isso que se chama um servidor. Um servidor não é um servidor de ninguém. Quando vocês virem uma pessoa a serviço num centro espiritual, ele não está a serviço teu. Ele está a serviço da vida una. Ele está ali para ajudar que a vida una se exprima através de ti. De onde que numa primeira fase tu tens um ser humano com a chama dentro dele, com uma chama dentro dele. E esta fase, o que acontece é que a chama suporta o processo do indivíduo. O espírito está adaptado a ti. E como se disse, ele ganha a forma do teu ser. Esta é a fase em que a alma vem ao encontro de um ser humano. Nos níveis em que nada disto é, digamos, sentido, as pessoas vivem de roldão. Se o vento estiver para a esquerda, elas vão para a esquerda. Se o vento estiver para a direita, elas vão para a direita. Essa tendência a viver de roldão que fazia com que certos aristocratas dissessem de uma forma bastante estúpida: eu odeio o povo. Como se eles não vivessem também de roldão à sua maneira. Mas a ideia era essa. É porque o povo nunca sabes o que é que ele vai fazer a seguir, porque é meteorológico. Não existe uma espinha dorsal ética. Existe pontualmente, mas não na massa. E claro que esses aristocratas tinham exatamente os mesmos problemas do povo, porque aquilo era tudo mais ou menos a mesma coisa. E isto, o que é que acontece? Esta chama está ao serviço do indivíduo. Ela, de certa forma, adapta-se ao indivíduo. E numa primeira fase é tudo uma treva. Depois o indivíduo começa a entrar no átrio do templo, na câmara da ignorância. Ele põe um pé no primeiro degrau, depois põe um pé no segundo degrau, e está a tentar aproximar-se do átrio. Não do altar, do átrio. E aí ele começa a refinar a sua ignorância. Que é quando o indivíduo já não quer ter só experiências, já falámos sobre isso, mas vivências. Quando tu começas a dizer, eu não quero ter experiência, eu quero ter vivências, e quero que essas vivências com o tempo se transformem em significados, ele já está a desconfiar,
ele já está a refinar a sua ignorância. A sua ignorância está a aumentar de qualidade. Mais à frente, o que acontece é que tu tens uma chama imensa com o indivíduo dentro dela. E este estágio é o estágio que os mestres estão a trabalhar em nós. Aqui a chama está dentro de ti e ela adapta-se e suporta a tua existência. E o indivíduo diz: eu estou vivo. Isso é marcado pelo fogo de fricção. Está bem centrado no plexo solar, se querem saber. Numa fase mais à frente, a chama predomina e tu estás dentro dela. Tu és um servidor da chama. Como dizia o Gandalf: I'm a servant of the secret fire. E este é o estágio magnético da Câmara da Sabedoria. E mais à frente fica um ser humano, todo ele feito de chama. Como é que eu hei de fazer isto? É como um super-herói. Este ser humano, todo feito de fogo, é o estágio final. Não há pessoa nem chama. Eu sou a vida. Eu vivo, eu sou vivido, eu sou a vida. Sentem? E este terceiro estágio, o primeiro raio, a vida irrompeu pelo núcleo de todas as células do corpo físico. A vida tomou posse dos nervos, a vida tomou posse do corpo, a vida tomou posse de todo o teu ser. Aqui não. Aqui pode-se dizer que a vida está aprisionada na forma. Aqui pode-se dizer que a forma aprendeu a servir a vida. E aqui pode-se dizer que forma e vida são uma coisa só. E este é o mestre ascenso, como vocês imaginam. E é para aqui que nós nos dirigimos. A metáfora bíblica é a da sarça ardente, em que uma árvore arde sem se consumir. De onde que, numa primeira fase, eu espero no próximo encontro passar-vos fotocópias com o átomo humano, já com as designações todas. Numa primeira fase, o que predomina, o que circula entre o eu superior, o eu consciente, o eu básico, o ser psíquico, o que circula entre todos estes aspectos é o fogo de fricção. Uma teologia de fricção, um desporto de fricção, uma medicina de fricção, sonhos de fricção. Numa segunda fase, o que vai circular ao longo destes canais é o fogo solar. Numa terceira fase, o que circula nos canais do átomo humano é a radiação divina que nós chamamos primeiro raio, a vida. O segundo raio não é a vida. É aquilo que dá testemunho da vida. O terceiro raio não é a vida. É aquilo que pelo movimento, pelo calor, pelo som, pela distribuição, nos dá a percepção do potencial da vida. Digamos que o primeiro raio é potência e potencial. Enquanto que os outros todos sem exceção, são sempre revelações dessa potência e desse potencial. Agora, é assim, tentem entrar nisto. Passam-se séculos sem que estas coisas sejam ditas. Passam-se séculos sem que estas coisas sejam ditas. Ou são ditas em paredes fechadas, numa câmara, com aquela tralha templária toda em cima de ti. Sufoca uma pessoa. Antigamente as pessoas para ouvirem estas coisas passavam-se décadas.
portanto, quando nós vemos Zoroastro cantar hinos ao fogo sagrado, começamos a ter noção de que fogo sagrado é este. Quando os hindus falam em Agni, começamos a ter noção de que Agni é este. Moria chama-lhe o fogo omnipenetrante. Enquanto que as nossas melhores intenções são resina e seiva, o nosso espírito não é resina nem seiva, é vida, é fogo. O que é a vida espiritual? A vida espiritual, peço desculpa, é imolar-se pelo fogo interno. É o indivíduo imolar. Eu não gosto nada da expressão imolar-se, não sei onde é que está a vir. A vida espiritual consiste em o indivíduo ir se substituindo. Agora vocês vejam como é simples compreender o fenómeno da humildade. O que é humildade? É este ato da pessoa começar a tornar-se um servidor da vida em vez de um servido. E é muito importante compreender isto. A partir do momento em que tu és um servidor da vida, tu já não te interessa a quem serves, porque tu serves a vida. E isto sem teoria nenhuma, na prática. No início tens uma chama dentro de um ser humano. A seguir tens um ser humano dentro de uma chama. E na terceira etapa tens um ser humano feito de chamas. The firing, os seres de fogo, os ardentes. Um mestre é um ardente. Isso significa que ele, quando atua em nós, é para estimular a chama central. Nunca é para estimular mais nada. Nunca é para estimular a mente, ou a saúde física, ou tu teres um teto, ou tu seres feliz, ou tu teres um destino, ou tu teres um companheiro, ou tu teres um... Não, isso é o mundo dos guias espirituais espíritas. Isto aqui é outra. Um mestre está ali para estimular o fogo central no teu ser. Tu sabes que um ser tem o seu fogo central em segundos. Estimulado em segundos. Porque, primeiro, ele é humilde. Não no sentido paroquiano do termo, mas ele é humilde porque tu percebes, finalmente está aqui finalmente está aqui uma que serve a vida. Que já não tem carreira. Que pôs de parte a sua carreira. Até pode continuar a ser médica cirúrgica cardíaca, isso depois é um problema dela. Mas pôs de parte essa coisa. Finalmente está aqui um que serve a vida. Finalmente está aqui uma que serve a vida. O outro sinal, portanto, ele é humilde, tu percebes isso em segundos. E outra coisa, ele pode ser humilde e aparecer num Bentley. O que é que isso tem a ver? Humildemente num Bentley. Há indivíduos que são mais arrogantes num Fiat Punto do que muita gente num Jaguar. Portanto, não interessa a forma. Tu percebes que aquele indivíduo é muito maior que a forma. Ele usa a forma como... ia dizer papel higiênico, mas ele descarta a forma. Não sei se me faço entender. Ele é maior do que a forma. Tu és maior do que a forma. Esse é um sinal de que o fogo está dinamizado. O outro sinal, além da humildade, é o silêncio. Aquele ser não enche uma sala de ruído. E quando ele, como é que eu tenho de explicar? São homens e mulheres, quando falam, parece que estão a ouvir. E quando ouvem, parece que estão a falar. Porque
ao servires a vida, tu vais ficando pequenino. E, portanto, a vida vai crescendo em ti. E tu podes dizer, meu Deus, mas eu estou-me a despersonalizar. Será? Mas por isso, em nenhum momento eu falei no fim da pessoa. Eu falei foi na entrega da personalidade, que é outra coisa. E à medida que tu vais te tornando veículo universal da vida universal, ou seja, porque é que nós amamos um ponto no meio de outros pontos? Tu tens milhões de pontos, qual deles o mais histérico? E de repente tu amas um ponto. Nós amamos aquilo que tem um toque do universal. Porque a vida em nós quer amar a vida no outro. Nós não queremos amar o acessório, nós queremos usar o acessório e descartá-lo, mas nós amamos o universal. E portanto, o magnetismo de um discípulo ou de um iniciado, vamos usar aqui a expressão iniciado, o magnetismo do iniciado, ou o magnetismo de uma iniciada, de uma Fátima, é que as pessoas são atraídas por uma Fátima, as pessoas são atraídas por uma iniciada, porque ela transfigurou-se na vida. E então tu queres abraçá-la. Tu queres abraçá-la, queres amá-la porque ela é a própria vida. Isto já não é uma mulher normal. Isto já não é um homem comum. Isto já não é um homem previsível, já não é uma mulher previsível. Isto são seres que estão-se a tornar aquilo que era o pano de fundo, o denominador comum de todas as coisas, vem à superfície neles. E aquilo que é a superfície foi para o fundo. E é por isso que muitas vezes nós temos imenso para receber e não recebemos porque não conseguimos estar em silêncio perante a vida. Porque ainda só suspeitamos e o trickster em nós está muito excitado. E o que é o trickster? O trickster quer se apropriar da vida outra vez. Nem que para isso tenha que andar com a cabeça rapada e uma túnica cor laranja. Whatever. Ele quer apropriar-se da vida, ele não sabe fazer mais nada. O trickster no seu pior dá o diabo, como vocês imaginam. No seu melhor dá, sei lá, o Fred Astaire, que também é um belo diabo, Fred Astaire. Agora bem vendo as coisas, mas repara, o trickster não quer, ele não quer entregar-se. Ele não vai, ele olha, quer saber, ele não se vai entregar. É como se o indivíduo precisasse desenvolver um mantra, dizer assim, está bem, trickster, eu já te conheço. Eu já te conheço. Até que um dia ele vai e não volta mais. Desaparece. Porque é uma função da mente. Está ali para proteger o teu ego. E está ali para te ajudar a não seres enganados por outros tricksters aqui embaixo. Para isso ele é bom. Mas neste nível sério já não. E o indivíduo precisa de se encontrar... Repara, o que é que a Terra neste momento necessita? A Terra necessita de mais vida. Ela está a morrer. Não sei se gostam do toque dramático. Mas ela está a morrer. Quer dizer, ela está em contração e desta contração tem de acontecer qualquer coisa. É uma contração económica, ecológica, há uma explosão demográfica incontrolável. Existem sérios problemas sanitários, militares, o que vocês quiserem. Ela está em contração. A própria Terra está a aprender algo que não sabia há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Ela também está num processo iniciático. O teu planeta está a aprender a acolher e a deixar vir ao de cima um percentual maior da Mãe do Mundo. O coeficiente de luz da Mãe Divina quer aumentar através das fibras das plantas, através do chão, através das pedras.
através do ar. A mãe do mundo é a guardiã da terra da terra de cristal, da terra plenamente iluminada. Ela vai permitindo que o arquétipo da terra, que não está no céu, está no interior profundo do éter terrestre, que é como quem diz, no céu, aí está o programa Terra, o ADN da Terra. Assim como tu tens um ADN no centro da célula e tens um programador no centro do cérebro, lá no éter tens um programador, no centro da Terra está a Terra toda, futura, a Terra última, a Terra plena. Ela está lá no centro. E essa Terra toda, em cada era terrestre, ela vai tomando conta. E se nós hoje temos paisagens e temos o que temos, é porque a biologia terrestre tem vindo a fotografar as intenções da Mãe Divina. Quer dizer, a fixá-las. E a Terra está-se a preparar para uma nova metamorfose, para uma nova plástica. Então, o que a Terra precisa, só para terminarmos por hoje, é de seres capazes de viver em si o que ela precisa de viver. Se tu viveres o que a Terra precisa de viver, olha, finalmente és um ser terrestre. Nesse momento é que és um terrestre. Até lá és um extraterrestre que anda às compras. Quando as pessoas dizem, eu venho de outro planeta, eu sou um extraterrestre. Exato, é um extraterrestre que vai às compras. O que nós precisamos é de menos extraterrestres e de mais terrestres. Terrestres no sentido cósmico. Quer dizer, indivíduos capazes de interpretar com os seus veículos a vocação ascendente da Terra. Então, estes três estágios, a Câmara da Ignorância, a Câmara da Sabedoria e a Câmara da Vida, são um ponto de reflexão para nós. Porque, como nós vamos entrar num estudo bastante sistemático do átomo humano, podemos criar a sensação de que entramos numa espécie de escola psicológica. Porque vamos estudar sonhos e vamos estudar as relações entre o físico e a consciência, e vamos estudar a importância do desporto no processo iniciático, etc. Quem diz o desporto diz a dança, por exemplo. Mas a progressão é esta. A progressão, tu sabes, só para terminar, tu sabes que você está num nível iniciático sério, porque além da humildade, que é uma palavra que eu nunca uso, tu tens o silêncio psíquico. Porque uma pessoa que está ao serviço da vida já não precisa de justificar. Quando o indivíduo não está ao serviço da vida e diz que não precisa de justificar, ele está a fazer uma afirmação de independência cultural. Ele não está ao serviço da vida e deu-lhe para pintar o cabelo de azul. E depois anda o tempo todo a dizer que não precisa de justificar. Isso é uma afirmação cultural. Mas só quando um ser mergulha lá naquela independência final, que é servir a vida, que é a única forma do indivíduo se libertar, as pessoas não se libertam para cima. Isto não é uma explosão vertical. As pessoas libertam-se em todas as direções simultaneamente. Para cima, para baixo e para os lados. Servir a vida é essa condição de crucificado aonde? Na vida. Porque a transição daqui para aqui é o que nós chamamos especificamente a terceira iniciação. E a transição daqui para aqui é o que nós chamamos a quinta iniciação. Aqui tens a sexta iniciação, aqui tens a quarta. Gostam desta letra de médico? Tipo, ninguém percebe nada. Ok. Daqui para aqui tu tens a terceira iniciação, transfiguração. Da Câmara da Ignorância para a Câmara da Sabedoria, a terceira iniciação leva-te à transfiguração. E o que é transfiguração? É o indivíduo falar menos e ser mais. Mas fundamentalmente os três veículos dele, físico, emocional e mental,
aprenderam o seu verdadeiro lugar. É quando o indivíduo percebe, como se disse no outro dia, que aquilo que tu pensas não tem importância nenhuma. O que tu pensas não interessa nada. Mas não é aos outros nem a mim. Olha bem, o que tu pensas não interessa nada a ti. Se o indivíduo for honesto, ele senta-se numa cadeira e diz: epá, mas o que eu penso não me interessa nada. É nesse momento que ele se liberta da mente. Porque ele já desconfiava que a mente não o leva a lado nenhum, porque ele é capaz de argumentar uma coisa e o seu oposto com toda a competência. Uma coisa e o oposto, com toda a competência. Isso ele já tinha percebido. Então ele anda à procura. O que é que eu penso? Tu não pensas nada. O que o indivíduo, neste nível, o que tu pensas já não te interessa, nem a ti. O que não quer dizer que tu não uses o pensamento para servir a vida. Mas aí já não é o que tu pensas, é o que a vida pensa através de ti. Por isso é que a tónica destas primeiras 3 iniciações, e isso vai começar a abrir, aqui na Air School e no mundo, a tónica é purificação. Física, emocional, mental. É muito difícil. Porque nós temos ondas, não é? Nós temos anos de purificação, depois temos anos em que nos deixamos levar, depois temos anos de disciplina, depois temos anos de negligência, e depois purificamos e depois despurificamos, porque eu não vou definir nunca o que é purificação. Nunca, não sei, só se as pessoas me pagarem muito bem. Porque é como um nutricionista espiritual, não se faz isso às pessoas, porque pode ser que purificação para um seja água mineral, para outro seja gel de sílica, não sei. Mas uma coisa é certa, com estes veículos não vai dar. Com estes corpos que nós temos agora, neste momento, não dá para seguir caminho. Não sei se vocês se sentem bem com isto ou não. Com este corpo físico, há aqui algumas exceções, mas com este corpo físico não dá. Ele vai ter que drenar muita coisa. Porque ele é um corpo pirateado pelas forças involutivas e pela matriz de controle. O nosso corpo está a paredes meias com a matriz de controle. É uma bela prostituta. O nosso corpo. Bem, a prostituta é mesmo o corpo astral. Porque o corpo físico não tem culpa. É mais o corpo astral. Isto é assim. Todos estes veículos precisam de drenar as suas forças antigas. Quando? Dia 19. Às 4h30. Dia 19, estamos a 13, não é? Portanto, 19 às 4h30 começa. A menos se vocês queiram começar dia 17. Mas há sempre 2 ou 3 que eu sei que vão começar dia 14. Já. Estes corpos não conseguem atravessar a porta, não vão mesmo passar. E este corpo astral, então é assim, o corpo astral não há como, porque tu não podes abstrair-te dele, nem podes pôr lá coisas que não tens, nem podes criar experiências que não tiveste, nem podes deixar de ter as que tiveste. Portanto, o corpo astral é para entregar. E o veículo mental é para o indivíduo começar a perceber que aquilo que ele pensa não tem interesse nenhum para ele. Não é para mim ou para os outros. Para os outros vai ter sempre imenso interesse. Para ti, o que é que adianta o que tu pensas? Adianta para não te afundares. Tirando isso, não serve para mais nada. Que é para o indivíduo ficar quieto e pedir essa abertura. Pedir que esse diafragma, que é o 8º centro, se abra. E claro, quando o 8º centro se abre, o que é que tu achas que está lá em cima? Aquele, o ardente. Com o teu rosto. Consegues imaginar o teu rosto feito de fogo azul, violeta? O teu rosto em neon? Esse ardente, quando tu pedes, ok, eu peço que este 8º centro se abra. Estou aqui quieto. Aceita a purificação.
Isto é uma revolução. Sem uma revolução psicológica total, o indivíduo não consegue. O trickster vai continuar a fazer a cena dele. Eu preciso ficar quieto e dizer, eu aceito a revolução. Qual revolução? A revolução da vida serve-me para eu sirvo a vida. É esta a revolução, não há mais revolução. O resto, deixa com os anjos. E é quase como se a pessoa chegasse ao ponto de dizer, Pai, dá-me o privilégio de servir a vida. Dá-me essa honra. Eu preciso de chegar aí. Por isso é que os autênticos servidores têm aquele sorrisinho de Mona Lisa. Porque tu dizes, ele é um servidor, ele é um rei. E quanto mais fundo vai, como o outro que teve que se ajoelhar e lavar os pés aos discípulos dele para eles perceberem o esquema, quando tu começas a perceber, foi-me dado o privilégio de servir a vida. Já não tenho que ser um inventor menor da vida. A grande vida, através de mim, é. E ela é com um plano. Nós não estamos aqui a falar tu te abris um caudal impessoal de vida, que é uma espécie de substrato estático e majestoso. Nós estamos a falar de tu te abris ao caudal da vida, que é ao mesmo tempo pessoal, porque és tu no plano celeste. Eu vou repetir, és tu no plano celeste. Os raios são impessoais para o cosmos inteiro e pessoais para ti. Será que nós conseguimos isto? O teu segundo raio não é o de mais ninguém. O teu primeiro raio é o teu. Por isso é que o mestre ascenso, quando se torna ele próprio uma manifestação integral dos raios, não perdeu a sua identidade. Senão ficavam todos iguaizinhos. A partir da sexta iniciação era tudo fotocópias. Porquê é que não são todos Marias? Porquê é que não são todos Saint-Germains? Porquê é que não são todos Antoaques? Porquê é que não são todos Memórias? Não são, porque o mais estranho é que tu começas por servir a vida e, portanto, vais superando as tuas idiosincrasias. E a primeira coisa que o universo te faz é colocar-te a uma distância altamente higiênica em relação a todas as pessoas à tua volta. A seguir, tu vais subindo com os teus irmãos, mas isto não é para fazer arranjinhos. Vais subindo com os teus irmãos em paralelo. E quando tu tens a sensação de que todas as tuas idiosincrasias urbanas, sociais, pessoais, preferenciais desapareceram, tu descobres que a entidade celeste que tu és é que é a guardiã dos verdadeiros atributos divinos. E ela começa-te a passar esses atributos divinos. Então é uma coisa mágica. Todas as qualidades psicológicas que nós tínhamos em baixo eram um reflexo invertido de atributos divinos que temos em cima. Que atributos? Eu posso falar de 7, mas são 12. Os 6 nos planos internos são guerreiros. Alguns de vocês nos planos internos são guerreiros. Outros são sacerdotes. Outros são curadores. Outros são refletores interdimensionais, portanto, espelhos. Outros são sábios, instrutores. Outros são líderes, governantes. E outros são contemplativos. Vocês têm aqui 7, em Minas Gerais chamava-se isto linhagens. 7 linhagens monádicas. A tua mónada, o teu fogo sagrado, este que tem que se tornar maior do que tu, contém 1 ou 2 ou 3 destas linhagens. Mas normalmente, à medida que tu és integrado no plano superior, uma destas 7 linhagens vem ao de cima. Ou tu és um guerreiro, isto é, um ser que cria um perímetro de luz e mantém o caos à distância. E é um pioneiro também. Bom, claro que mais à frente nós vamos aprofundar isso. Mas ou tu és um guerreiro, ou és um sacerdote,
ou és um curativo, um curador, ou, ou és um contemplativo, ou és um espelho, ou és um governante, ou és um sábio, um instrutor. 7 linhagens. E dentro destas linhagens, tu és único. Por isso é que as pessoas têm nomes cósmicos. Porque dentro da linhagem dos guerreiros existem milhões de mónadas. Dentro da linhagem dos instrutores existem milhões de mónadas. Dentro da linhagem dos curadores existem milhões de mónadas. Então tu vais deixando este mundo de idiosincrasias humanas, isto é, este acne psicossocial, e vais purificando o teu rosto. E a partir de um certo momento, o raio vivo que te atravessa, que é sempre o primeiro raio, o raio que produz a iniciação mesmo, é o primeiro. Ele é que decide a clivagem. Vem ao teu encontro e retira-te uma máscara. Depois deixa-te andar assim uns meses, 1 ano, 2 anos, com um novo rosto. E daí, mais à frente, ele retira-te uma nova máscara. E à medida que ele vai retirando, ele, não tu, à medida que ele vai retirando a velha identidade, com todos os seus agregados eletromagnéticos velhos, com todas as suas vibrações eletromagnéticas velhas, o rosto pristino do teu ser na eternidade vem ao de cima. E nós sabemos que os mestres ascensos são altamente diferenciados. Isto não se trata de ficar toda a gente com a cara da Pietà do Miguel Ângelo, toda a gente com a cara do Davi, toda a gente com o rosto perfeito, igual. Não é isso. Esse rosto que está na eternidade, esse encoberto não é um denominador comum que anula a identidade. À medida que ele vai vindo ao de cima, ele traz consigo a tua linhagem monádica. Por exemplo, há aqui pessoas que julgam que são curadores, mas no fundo são líderes, são governantes. Há aqui pessoas que julgam que são governantes e são curadores. Há pessoas que julgam que são guerreiros, mas no fundo são contemplativos. Há indivíduos que são verdadeiros contemplativos no plano monádico e aqui não, estão sempre a fazer guerras. O que tu és no céu, até um certo ponto, é uma linhagem monádica, uma estirpe monádica. O teu I am pertence a um destes 7 grupos monádicos, uma das 7 estirpes monádicas. Então, quando nós dizemos que a vida está-se a tentar revelar em ti, não é para criar um fenómeno indistinto, automático, sem identidade e indiferenciado. É para criar um ser com uma identidade absolutamente definida, com uma função bem diferenciada e um distribuidor de qualidades espirituais que são únicas. Qualidades espirituais que são exclusivas. Por isso é que é muito importante, porque nós só nos esgotamos a nós próprios em Deus. Não nos conseguimos esgotar como seres humanos. Aqui, como seres humanos, há um dia em que tu chegas ao fundo. Aliás, chama-se bater no fundo. Há um momento em que e esse é o momento que nós procuramos estimular em nós, fortalecer em nós. Esse momento altamente subjetivo no sentido em que não é visível, em que tu te apercebes da metamorfose psicológica profunda, a psique que é o equilibrador, a balança de todas estas funções em nós, ela começa a ficar madura e pronta para que o fogo sagrado da mónada, vejam bem, nós estamos a começar a estudar o átomo humano e nós estamos e ao mesmo tempo a falar do fogo sagrado da mónada. Percebem o nosso problema aqui? Porque o átomo humano é uma divisão do indivíduo em 5 polos e a mónada é o círculo que os contém aos 5.
Então, nós não estamos nada interessados em estudar estes 5 polos sem que se tenha consciência do círculo ígneo dentro do qual os 5 polos existem. Senão, resvalamos com toda a facilidade para o mundo do labirinto psicológico sem fim. E à medida que tu vais para dentro e a chama que tu és nos níveis superiores vem para fora, o silêncio, a vontade de servir, uma quietude interior, é toda uma qualidade que os iniciados têm. Eles estão mais vivos que as outras pessoas e alguns começam realmente a passar despercebidos. E estão mais vivos que toda a gente. Só que é um passar despercebido que move montanhas. Pelo menos era assim que o Lao Tse descrevia o sábio. Uma invisibilidade que governa a China inteira. E isto vai acontecendo, tu vais entrando em ti e o espírito vem ao de cima, gradualmente, até que um dia tu recebes a revelação da tua linhagem monádica. Guerreiro, curador, governante, sábio, contemplativo, espelho ou sacerdote. São 7 linhagens monádicas. E no dia em que tu recebes a tua linhagem, porque a linhagem já lá está, todas as mónadas são cálices de uma destas 7 luzes. No dia em que tu recebes esta, e claro, cada uma delas está ligada a um conjunto de raios, no dia em que recebes a tua linhagem, que tomas consciência da tua linhagem, esse é o momento em que se pode dizer que o indivíduo está pronto para servir o mundo. Em que ele está pronto para dar-se. Então fixem isto. Entre este homem, este ser humano com uma chama dentro dele e uma chama com um ser humano dentro dele, dá-se a terceira iniciação. A crucificação, que é a quarta iniciação, é especificamente aquele estado. A passagem é a terceira. A crucificação é isto aqui. Tu és crucificado na vida. Crucificado significa que a forma vem para dentro e o espírito vem ao de cima. A seguir tu tens a quinta iniciação. Depois deste processo tens a quinta iniciação em que o cérebro todo é tomado de assalto pela mónada. Quando o cérebro é tomado de assalto pela mónada, como nós dissemos já várias vezes, a mónada dirige-se à base da coluna vertebral e começa a fazer rebentar todos os disjuntores físicos uns atrás dos outros, ligando à mãe do mundo, e tu tornas-te um ardente. Nós sabemos que os seres do nível do Dalai Lama, e especificamente o Tashi Lama, que era um lama paralelo ao Dalai Lama, há fotos do Dalai Lama com ele, é um senhor que já faleceu. Esse era um ser de quinta iniciação. Era um ser que parecia uma tartaruga. De quinta iniciação. Porque era curvadinho, não tinha cabelo. Zé. Sim, a quinta iniciação chama-se revelação ou ressurreição. É a mesma coisa. Ou seja, quando os últimos véus do campo eletromagnético da Terra deixam de toldar o cérebro, a luz que está por trás de ti, que és tu, sai pelos teus olhos, inunda a tua consciência.
Não numa experiência de pico. Para sempre. Isso é a quinta iniciação. Todas as iniciações tendem para a sexta, porque é na sexta que o espírito começa a desmaterializar o teu corpo. Primeiro, o corpo apodera-se do espírito. Depois, o espírito começa a aquecer dentro do corpo. Depois, o processo psicológico vai relacionar o espírito com o mundo através de arquétipos. Não é? Para nós amarmos uma pessoa do sexo oposto, precisamos ter um arquétipo do feminino dentro de nós. Precisamos ter um arquétipo masculino dentro de nós. Para nós que fazemos uma sociedade justa, precisamos ter o arquétipo da cidade sagrada dentro de nós. Para nós, o mundo faz sentido porque temos arquétipos dentro de nós, que são o fogo do espírito traduzido psicologicamente. Se nós precisássemos compreender os arquétipos, é o espírito adaptando-se à psique. Só que o espírito, meus irmãos, não vai ficar a adaptar-se à psique para sempre. O pessoa não vai ficar aqui a viver arquétipos para o resto da vida. Há um momento em que os arquétipos continuam a cumprir a sua função, tu continuas a poder dizer que bela árvore. Precisamos fazer uma sociedade justa. Precisamos distribuir a riqueza. Os arquétipos de justiça, de uma série de arquétipos continuam a funcionar. E tu vais para além dos arquétipos. Que é quando começas-te a tornar uno com esse fogo maior do que tu e dizes: seja feita a tua vontade. Então o fogo vem lá de cima e lá do fundo, cada vez mais à superfície, até que consegue chegar aos centros dos centros, às glândulas, ao núcleo dos átomos, ao núcleo das células, à base da coluna vertebral, à pineal, etc. Mas basicamente esta transferência do terceiro raio para o segundo raio, para o primeiro raio, é algo que nós precisamos deixar impresso em nós. Porque no início a vida está dentro da forma e a vida é submetida à forma. Na maçonaria isso é representado pelo esquadro sobrepor-se ao compasso. O esquadro significa a terra e a forma, a substância. O compasso significa o círculo, as coisas terrestres, celestes. Numa segunda fase, uma perna do compasso sobrepõe-se a uma perna do esquadro. O que significa que a crise em que o espírito vai começar a multiplicar-se dentro de ti começou. Numa terceira fase, a outra perna vem para a frente e a outra recua. Porque há uma dialética. Primeiro o espírito estimula a forma, depois a forma vai ao encontro do espírito. E na fase final, o esquadro já não está atrás do compasso, mas à frente. O que significa que o espírito domina a forma. O compasso fica à frente. No início o compasso está atrás, depois faz assim e depois fica assim. E quando o compasso está à frente, obrigada, e o esquadro atrás, o espírito domina a forma. E isso é que se chama um ser ardente. Até lá nós temos este processo de oração. Quer dizer, de nos colocarmos sob esses chakras acima do crânio e pedirmos que seja aberto. E depois deixarmos a nossa consciência elevar-se, o nosso coração elevar-se e a energia do teu ser incriado, do teu nível celeste, descer. E começarmos esse entrelaçamento dinâmico, de forma que o indivíduo um dia realize, de forma que se cumpra nele aquilo que ele já sabe. A diferença entre uma escola teórica e uma escola real é que na escola real tem que se cumprir em ti o que tu já sabes. Que se cumpra a sobreposição do fogo em relação à forma.
Nós evitamos criar fórmulas ou sistemas coordenados com muita gente, porque apesar disso parecer que conduz a uma iniciação grupal, se nós criássemos aqui um regime interno e externo com horários e meditações e uma série de coisas, isso ia dar um impulso enorme, mas iria começar a diminuir a autonomia em cada um de nós. Então é todo um equilíbrio entre estimular e largar. Estimular, largar. Estimular e devolver as pessoas a si próprias. Mas a fronteira é esta. É o momento em que tu dizes: antes a vida servia a mim e agora agora eu descobri o milagre que é eu servir a vida. O privilégio que é eu servir a vida. E aqui vocês já não precisam de boa vontade, nem de ser bem comportados, nem de fazer um esforço, só precisam de estar focados, concentrados e levar isto a sério. Bom, é um esforço. A partir da terceira iniciação, os átomos da sexta, os átomos semente são recolhidos no corpo causal para sempre. O que significa que a pessoa, para se projetar, já não precisa de vir pelo corpo de uma mãe. Não, ele pode voltar a este mundo, mas já se materializa diretamente a partir dos átomos semente no éter. Não precisa de vir pelo processo de reprodução normal. Sim, Tot é visível, Enoch é visível, Elias é visível, Babaji é visível, Al-Qadir ou Al-Qidr é visível. Os Bodhisattvas são visíveis, as taras do budismo são visíveis, Kuan Yin é visível quando querem. E não são visíveis da mesma forma que nós vemos uma aparição ou uma entidade no plano astral. São concretos. Quer dizer, quando um deles se materializa, a cadeira que está por trás dele não vês. Assim como vocês não estão a ver as costas desta cadeira. Eles são concretos. Não são transparentes. Não são vagos. Isto está a ser dito porque, assim, se vocês se sentissem, isto trata-se de um fermento que está a ser colocado dentro de nós. E vocês vão reparar, levem isto para casa e acolham isto no coração. Nada, o que está a ser dito aqui não é uma versão individual ou de um indivíduo, parece-me, claro que até melhor opinião. Não me parece uma impressão minha ou uma ideia minha. Isto é doutrina cósmica. Se vocês forem até aos sufis, de bocadinho estão a receber isto, exatamente igual. Se em vez de falarem de fogo, falarem de vinho ou falarem de paixão, os sufis são muito apaixonados, tudo bem, mas levem isto para casa e sintam isto como se estivessem a comer um pão acabado de cozinhar. Será assim? Será mesmo possível passar de estar vivo e foi-me dada uma vida, agora o que é que eu faço com a minha vida e o meu processo psicológico e económico para esta nova condição de servir a vida? E será que eu posso entrar nisto de uma maneira solar e não lunar? Porque lunar é a pessoa dizer, já está, eu vou entrar nessa de servir a vida e os meus problemas todos resolvem-se. Isso é lunar, é passivo, é pantanoso. Solar é a pessoa dizer, espera, servir a vida. Claro que os meus problemas se resolvem. Vão se resolvendo. Mas esta mutação psicológica, quando o indivíduo atinge isto, é como uma viagem de ácido. Tu não consegues mais voltar para trás. Há uma metamorfose cognitiva. Em ambientes católicos, isto é posto como
ambientes católicos é posto como servir Cristo, as noivas de Cristo. Porquê? Porque Cristo é uma prefiguração da vida para nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, está completamente certo. Nós estamos a tentar trazer-nos para um nível livre. Se tu escolheres catolicizar o que está a ser dito, isso é inteiramente bem-vindo. Se tu escolheres perceber isto através do Islão, ou se escolheres perceber isto através do hinduísmo, ou se escolheres perceber isto através de coisa nenhuma, que seria o preferível, para preparares as bases de uma religião de síntese, que não é com certeza pôr todas as religiões no mesmo caldeirão, nem é um mero, como é que eu ia explicar, uma equidistância religiosa democrática procurando ver o que há de comum em todas elas, que é o que nós vemos no ecumenismo. Não, síntese. Então é preciso uma nova linguagem. É preciso ir ali para a rua, pôr as mãos sob uma árvore, em vez de estar ali a abraçar a árvore e a dizer: árvore, eu amo-te e peço desculpa pelo que o sexo masculino tem dado a fazer com as árvores e amo a árvore e viva a... Em vez de entrar nesse processo que é real no seu próprio plano, eu pôr as mãos na árvore e dizer assim: espera, o que nós temos todos em comum é a vida. Ela atravessa e ganha todas estas metamorfoses e estas formas maravilhosas. Às vezes são maravilhosas ao ponto de as pessoas se apaixonarem e terem filhos. Sabes como é que é? Então tu tens estas correntes e tu dizes: ok, como é que eu te posso servir? Sem salvar as gaivotas, salvar os golfinhos, sem entrar numa ecológica ou anti-ecológica ou pró-ecológica, sem época, sem tempo. Como é que eu posso servir? E isto é um processo de amadurecimento. A vida vai criar as condições para que tu a possas servir. Fica um bocado da pessoa, fica. Mas quanto mais tu te integras em oração, em continuidade de consciência a essa vida que tu queres servir, só se o indivíduo já compreendeu isto. Se ele não compreendeu, é uma catequese e ele vai rejeitar. Tem que vir de dentro. Se ele já compreendeu isto a partir de dentro, em quietude, em oração, a pessoa dele vai começando a entrar no fogo sagrado que ele é. Porque olha, o portal sagrado de fogo, lindíssimo, que tu procuras atravessar, és tu próprio. Já chegou. Está em cima de ti. Está mesmo em cima de ti. Só que nós julgamos que é atravessar assim. Não, é atravessar assim. Assim. Tu vais sendo impregnado por esse portal. Até que um dia a pessoa que os outros gostam, e que é o amigo, ou a amiga, ou a pessoa de família, a mãe, o pai, o tio, aquilo que tu és, os teus papéis, continuam lá, só que são pequeninos e a vida está assim, radiante à frente. E as pessoas dizem que tu tiveste uma metamorfose espiritual. Toda a sociedade, a partir do momento em que tu serves a vida verdadeiramente, começa a tentar proteger-te. As forças evolutivas tentam atacar, mas a sociedade não. Toda a sociedade começa a ver em ti aquilo a que se chama o ser precioso, que é um termo do budismo para os que passaram a terceira iniciação. Rinpoche. O ser precioso.